a queda de uma parte da ciclovia, a nova ciclovia do Rio de Janeiro. Um caso que chamou muito a atenção, continua com grande repercussão, porque ainda faltam muitas explicações sobre o que aconteceu lá. E nós convidamos para conversar conosco nessa manhã o engenheiro civil, especialista em pontes e grandes estruturas e conselheiro do CREA do Rio de Janeiro, engenheiro Antônio Eulálio. Engenheiro, bom dia. Bom dia. Você já consegue explicar, engenheiro, o que aconteceu ontem? Foi mesmo uma onda que não foi prevista no projeto de execução dessa obra que acabou derrubando essa parte da ciclovia? Sim. Desde a primeira hora que eu falei até para a Globo News, eu venho me batendo nessa tese, que foi a onda que derrubou. Por causa, inclusive, da diferença de estrutura entre as partes que ficaram em pé e essa parte que caiu, porque os apoios estavam muito próximos. Se você olhar o filme, você vai perceber. Então não resistiu, a força de levantamento foi maior do que a reação de apoio. Perfeito. Quando a reação de apoio tem que ser 1,5 vezes a força de levantamento, devido à ação da onda. E que não deve ter sido considerada essa hipótese no projeto estrutural. Isso, pelo que o senhor conhece, é um problema de projeto ou é um problema de execução do projeto que a gente vê muito nas obras públicas, que às vezes o projeto é uma coisa e na execução se faz a menos? Não. A obra, aparentemente, que eu não fui ao local, eu vou agora de manhã, estava muito bem construída. O problema é que alteraram o sistema estrutural naquele vão. Todos os outros remanescentes são duas vigas bem afastadas, com um balanço pequeno. Essa tinha uma viga central com um balanço muito grande, que é o trecho da laje que fica exposta à ação de baixo para cima. Então a onda pegou nessa parte embaixo da laje, embaixo do tabuleiro, vamos dizer assim, e fez levantar o trecho da passarela e tombou. Por quê? A reação de apoio devia contrabalançar essa força, compreendeu? E não deve ter sido verificado no projeto. Isso foi falha na fiscalização, na aprovação do projeto lá atrás? Falha no projeto. No projeto. No projeto. Agora, caberia os órgãos públicos certificar o projeto, que não deve ter sido feito, senão um engenheiro mais experiente poderia pegar. Agora, o erro, eu acho que, eu não sei que tipo de contratação que foi, mas eu acredito que tenha sido regime diferenciado de contratação, em que a empresa construtora, ela contrata o projeto. Isso eu acho uma falha, porque o projeto, a fiscalização e a obra, a construção tem que ser etapas independentes. Inclusive o projeto preceder a execução. Por isso eu até defendo hoje a entrada de um seguro, uma empresa de seguro que essa sim ganha a licitação pelo maior prêmio que ela oferece nos eventos negativos da obra, que seria o prazo, o custo, esse acidente. Então ela oferecendo o maior prêmio, ela ganha. E ela é que vai licitar o projeto. Ontem nós vimos... E a construção, porque ela não vai querer pagar o prêmio, compreendeu? Sim, perfeito. Eu acho que essa performance bond estava previsto na lei 866 de 92. Sim, a lei de licitações, né? Só que ela foi tirada, esse item foi tirado da lei lá no Congresso, mas foi proposto. Agora, engenheiro, ontem nós vimos, logo depois do acidente, as ondas que tomavam conta da ciclovia. E agora tem muita gente dizendo o seguinte, ali não poderia haver uma ciclovia. O senhor tem mesmo entendimento? Não, isso não tem problema. Desde que projetado corretamente, não tem problema. A obra, a gente então não poderia ter porto. Porque o porto a gente projeta para efeito da onda. Não poderia ter plataforma marítima no meio, em águas profundas, porque você prevê a onda centenária, inclusive, a onda que ocorre a cada 100 anos.
compreendeu? A força é descomunal. Sim. E a plataforma marítima ela é projetada para esse efeito de onda. E existe hoje engenheiros especializados na área marítima, na área de onda oceânica. Agora, não vejo problema nenhum, entendeu? Levar em conta perfeito. a onda. Uhum. O que tinha que ter era maior peso, tá? Para que a reação devido à carga permanente, inclusive a gente considera um efeito, reduz o efeito da carga permanente em 10%, porque a variação de carga pode estar errada, e aumenta a força de içamento pela onda de 1,5 vezes. E tem que ter a segurança. Compreendeu? Sim, agora o engenheiro responsável por essa obra, ele não deveria saber isso que o senhor está nos dizendo? Deveria, porque está em norma isso. Isso aí, a norma NBR 7188, que determina com o projeto de pontes e passarelas, ela fala o que tem que ser considerado, são as ações que tem que ser considerado, as combinações de carga que tem que ser considerado, os fatores de segurança que tem que considerar. Então, eu não sei se houve alguma bobeada, entendeu? A informação que a gente porque tem... só agora olhando a memória de cálculo, as premissas de projeto, tá? Que no início do projeto você faz as premissas de projeto, ali você define as combinações de carga e tem a memória de cálculo que ficam registradas para que qualquer um possa verificar. Isso é obrigatório na norma NBR 7188. Porque a informação que a gente tem é que essa é uma obra que passou por 8 aditivos e em novembro de 2015 o engenheiro responsável foi trocado. Esse vai e vem pode ter prejudicado o projeto original? Não, aí foi mais na construção. O que eu acho errado é a construtora contratar o projeto, porque ela contrata sempre pelo menor preço. E às vezes eu não estou querendo culpar o engenheiro que projetou, porque às vezes ele tem um prazo muito exíguo para fazer o projeto e sem tempo para pensar em maturar o projeto. Por isso é que, se tivesse a seguradora, ela ia pagar prêmio por cada aditivo. Ela ia pagar prêmio para cada aditivo de prazo. Ela ia pagar prêmio por esse acidente. Então, nós nos sentiríamos muito mais seguros e valorizava mais a engenharia se tivesse o seguro. Compreendeu? E acabaria com a intermediação e a ligação direta entre a construtora e o poder público. Isso elimina a propina. Doutor, a gente entendeu? Sim, a gente fica agora preocupado porque caiu a ciclovia. O Rio é hoje um canteiro de obras. As obras dos Jogos Olímpicos, quase todas estão sendo executadas pelo mesmo regime de RDC. O senhor tem preocupação de que possamos ter casos semelhantes em outras obras? Já lhe pergunto também em relação ao metrô, que nem ficou pronto. Seria leviano, mas eu acho que a prefeitura devia certificar todos os projetos e as obras. Contratar uma certificadora, como a Petrobras também contrata, porque a Petrobras não consegue fazer o seguro lá fora se ela não tiver a certificação do projeto de uma plataforma, compreendeu? E evitaria casos como Engenhão, BRT, Vila do Pan, tudo aconteceu. Pois é, por essa experiência de tudo aconteceu, a gente começa vendo aqui de longe, cá do sul do Brasil, ficar preocupado. Será que com o metrô, por exemplo, que é uma obra tão importante, estão sendo tomados os cuidados necessários para garantir que essa seja uma obra segura? Eu espero que sim. Eu mesmo coordenei o metrô, a linha 2 do metrô, aqui no Rio. Mas na linha 4 o senhor sabe como é que está sendo essa fiscalização? Não sei nem quem fez, porque talvez nesse regime, eu sou contra esse regime. Esse regime não é bom nem para o poder público, pode ser, mas para nós que pagamos, vamos pagar mais caro, porque tem muito mais aditivo. O projeto tem que preceder a obra. Você tem que
quando contratar a obra, tem que ter todo o projeto pronto com as especificações, cronograma e certificado, para que aí sim faça concorrência. Por isso a seguradora é que faria a concorrência da obra, porque ela não ia contratar ninguém por preço mínimo, e assim quem aproximasse mais do orçamento que ela contratou o projeto, e olhava a equipe técnica. Se a equipe técnica for a melhor, quem variar entre 10 para mais e 10% para mais e para menos, ganharia a obra. Isso é que é o certo, e teria que cumprir o prazo, senão ela vai pagar multa, vai pagar o prêmio que ela propôs ao governo. Quem pagar o maior prêmio, a seguradora, é que ganha a concorrência. A concorrência não é feita para disputa entre as consultoras, é feito para disputa das seguradoras, qual que vai pagar o maior prêmio, e ela é que contrata a obra e contrata o projeto. O senhor tem Isso tem que mudar nesse país. O que eu estou falando é feito nos Estados Unidos, é feito em países mais desenvolvidos. Por que não aqui? Está na hora de mudar. O senhor tem ideia se esse valor, 45 milhões de reais por 7 quilômetros de ciclovia, ele está dentro dos padrões? Porque não tem, leigo não parece tem uma área. Não sei quanto é que está um metro quadrado. Compreendeu? Você teria que ter pego toda a área. O que envolve esses 45 milhões de área? Se bem que é uma obra difícil, aí tem a dificuldade de acesso, né? Do mar em ressaca, isso tudo tumultua prazo e tumultua a própria continuidade da obra, compreendeu? Então é difícil eu falar, seria leviano eu falar sobre se o preço está adequado ou não. Não quero entrar nesse mérito.